Bem-vindo às histórias de League of Legends, apresentando a Lorde Ahri, a raposa de 9 caudas. Inatamente conectada ao poder latente de Runeterra, Ahri é uma vastaia capaz de transformar magia em orbes de pura energia. Sua maior diversão é manipular as emoções de suas presas antes de devorar suas essências vitais. Apesar de sua natureza predadora, Ahri ainda mantém algum senso de empatia, pois recebe flashes de memórias de cada alma que consome. Ahri fora abandonada nas montanhas nevadas do norte de Ionia, e tudo que lhe restava de sua família original era um objeto, um par de joias. Certo dia, ela se juntou a um bando de raposas polares que perseguiam uma presa em sua caçada matinal, e não demorou muito para que o bando a acolhesse como uma deles. Sem ter ninguém para ensinar-lhe a magia de seu povo, Ahri aprendeu instintivamente a absorvê-la do mundo à sua volta, criando esferas destruidoras e agilizando seus reflexos para exterminar as presas. Quando conseguia se aproximar o suficiente, ela colocava até um cervo em um estado tão profundo de tranquilidade que ele permanecia calmo até quando ela enfiava seus dentes em sua carne. A primeira vez que Ahri teve contato com humanos foi quando uma tropa de soldados acampou perto de sua toca. O comportamento deles lhe parecia estranho, e curiosa para saber mais, ela os observava de longe. Ela ficou especialmente intrigada com um caçador que, ao contrário de seus companheiros, usava todas as partes dos animais que abatia, fazendo-a lembrar de sua família de raposas. Quando o caçador foi ferido por uma flecha, Ahri sentiu a vida dele se esvair. Ela instintivamente devorou sua essência, deixando apenas seu corpo, e absorveu breves flashes das memórias deles. Da amante que ele tinha perdido em combate, dos filhos que ele tinha em uma estranha terra de ferro e pedra. Ela sentia que podia manipular suas emoções, alternando do medo para o pesar e para a alegria, e o encantou com visões de um bosque ensolarado em seu leito de morte. Eufórica com a sensação de absorver a vida do caçador, Ahri se sentiu mais viva do que nunca e viajou para a Ionia em busca de mais vítimas. Ela se divertia em manipular as emoções de suas presas antes de devorar suas essências vitais. Ela alternava entre deleitá-las com belas visões, alucinações de anseio extremo e, às vezes, sonhos repletos de profundo pesar. Ela se embriagava com as memórias que não lhe pertenciam e se inebriava nas vidas dos outros. Por meio dessas visões roubadas, Ahri via através dos olhos de suas presas. Ela via juras de lealdades a um templo de sombras, sacrifícios de oferendas para uma divindade do sol encarnada, encontros com uma tribo aviária de vastaias que só falavam cantando, e vislumbres de cenários montanhosos, diferente de tudo que ela já vira. Ela conheceu a dor da perda e da alegria em flashes perturbadores que a deixaram querendo mais, e chorou pelo massacre de aldeões ionianos pelas mãos de invasores noxianos. Ahri ficou surpresa quando as memórias a levaram a conhecer a história de uma raposa demoníaca e sobrenatural. Quanto mais essência de vida ela absorvia, mais ela se identificava com suas vítimas, e assim ela começou a sentir-se culpada por ceifar tantas vidas. Ela temia que os mitos sobre ela fossem verdade. Ela não passava de um monstro cruel. Porém, sempre que passava muito tempo sem abater uma presa, ela sentia sua força se esvair e partia mais uma vez para a caçada. Ahri passou a testar seu autocontrole, consumindo poucas quantidades de essência de vida, o suficiente para absorver uma memória ou duas, mas não o suficiente para matar. Ela foi bem sucedida por um tempo, mas a fome insaciável a torturava, e logo ela cedeu à tentação, absorvendo os sonhos de toda uma aldeia litorânea. Atormentada pela recaída, Ahri não conseguia se perdoar, e sua profunda aflição a fez questionar sua própria existência. Ela fugiu para as cavernas da floresta, se isolando na esperança de controlar seus implacáveis desejos. Anos depois, ela voltou, determinada a viver todas as facetas da vida através de seu próprio olhar. Embora ainda se satisfaça ocasionalmente com um pouco de essência, ela se mantém firme em não consumir vidas inteiras.
Com um par de joias como única pista de suas origens, Ari partiu em busca de outras criaturas como ela. Já bastava de viver de memórias emprestadas e sonhos desconhecidos. A história de Ari. Uma troca justa, por Hyla Reid. O mercado cheirava a incenso queimado e repolho podre. Ari cobriu suas 9 caudas com seu manto e brincou com suas 2 pedras solares para tentar esquecer o fedor, rolando-as entre seus dedos e encaixando uma na outra. Cada uma tinha o formato de uma labareda, mas de tal forma que suas pontas se encaixavam, formando um orbe perfeito. Embora não soubesse a sua origem, ela carregava as pedras douradas desde que podia se lembrar. Apesar de estar em um ambiente novo, ela era confortada pela magia latente que pulsava ao seu redor. Ela passou por uma barraca com várias cestas abarrotadas de rochas polidas, conchas com lendas de alguma tribo marítima entalhadas, dados de jogos esculpidos em ossos e outros itens curiosos. Nada se assemelhava ao estilo das suas pedras. "Gostaria de uma joia da cor do céu?" perguntou o mercador de barba grisalha. "Para você, eu troco qualquer artefato celeste por uma única pena de Grorvo, ou talvez pela semente de uma arva Jubji. Sou flexível." Ari sorriu para ele, mas negou com a cabeça e seguiu carregando pelo mercado com suas pedras em mão. Ela passou por uma barraca coberta de legumes alaranjados e pontudos, por uma criança vendendo frutas que mudavam de cor de acordo com o tempo, e por pelo menos 3 ambulantes balançando latinhas de incenso, cada um alegando ter descoberto a forma mais profunda de meditação. "Previsões! Posso prever seu futuro!" gritava uma jovem mulher de olhos claros e queixo harmonioso. "Descubra por quem você vai se apaixonar ou como evitar situações desagradáveis com um pouco de raiz de bardana. Ou se preferir deixar seu futuro a cargo dos deuses, eu posso responder alguma coisa sobre o seu passado. Antes, recomendo que descubra se corre ou não o risco de morrer por envenenamento." Uma criatura vastaia, alta e com orelhas felinas, estava prestes a dar uma mordida em uma iguaria apimentada. Ele parou e olhou alarmado para a vidente. "A propósito, a resposta é não. O seu foi de graça", disse ela, fazendo uma reverência para ele e virando-se para Ari. "Agora, parece que você tem um passado sombrio e misterioso. Ou que pelo menos tem algumas histórias que merecem ser contadas. Alguma perguntinha que não quer calar para mim hoje, madame?" Sob uma névoa pesada de incenso, Ari pausou no aroma de pele molhada e couro temperado que emanava do pescoço da mulher. "Obrigada, mas não", respondeu ela. "Ainda estou dando uma olhada por aqui." "Sinto muito, mas você não encontrará outras pedras e melo neste mercado", disse a mulher acenando para as pedras de Ari, "como as que você tem." Ari sentiu um arrepio na base do pescoço e aproximou-se da mulher. Ela não deixaria sua empolgação atrapalhar sua busca. "Você conhece essas pedras? De onde elas vêm?" A mulher encarou Ari. "Acho que são imelos", disse ela. "Porém, nunca vi um par pessoalmente. Enquanto viveu, ele esculpiu apenas um número muito limitado de peças, e muitas dessas foram separadas na guerra. Essas aí são raríssimas." A cada palavra, Ari se aproximava mais. "A propósito, meu nome é Irim", disse a mulher. "Você sabe onde eu posso encontrar esse artesão?" Ari perguntou. Irim deu uma gargalhada. "Não faço ideia, mas se você entrar, digo tudo o que sei." Ari enrolou seu manto sobre os ombros e seguiu a vidente, passando pela barraca e entrando em uma caravana decorada com peles de animais por todo lado. "Chá?" disse Irim. "Fiz esta manhã." Ela serviu 2 xícaras de um líquido da cor de vinho de ameixa e ficou com uma para si. O chá tinha um gosto amargo e amadeirado, disfarçado por um montão de mel. Irim estendeu as mãos para tocar nas pedras, mas Ari não fez menção de entregá-las. "Sinto que elas são especiais para você", disse ela com um sorriso seco. "Não se preocupe,
Eu não tenho a intenção de negociar pedras solares roubadas. Seria péssimo para minha reputação. Você saberia me dizer de onde elas vieram? Perguntou Ari, entregando-as cautelosamente. Irim as ergueu contra a luz. Elas são lindas, disse ela. Não entendo como se encaixam tão perfeitamente. Nunca vi nada parecido. Ari permaneceu em silêncio. Ela estava paralisada de curiosidade e não tirava os olhos da mulher. Reza a lenda que um escultor chamado Imelo encontrou fósseis de ovos de lagarto preservados por milhares e milhares de anos e os esculpiu em formas elaboradas. Esses lagartos arcaicos vieram muito antes do mar de Getu secar e virar um deserto, deixando apenas poeiras e ossos petrificados para trás. Irim tossiu, e Ari detectou uma certa acidez em seu hálito, como se ela tivesse bebido vinagre. As pedras de Imelo são pequenas peças que, juntas, se transformam em uma escultura maior, continuou ela. A mulher suspendeu as peças douradas bem na frente do rosto de Ari. Assim como há informações faltando no seu passado, estas pedras precisam de várias outras para, juntas, criarem outra forma completamente diferente. Quem sabe o que você se tornará quando desenterrar seu passado? Com as peças que faltam, você pode descobrir mais do que gostaria. Belas palavras, murmurou Ari, olhando para a mulher. Após um momento de silêncio, Irim deu um risinho. Algumas pontas de verdade, outras puro fruto da minha imaginação. A forma como uma vidente tece suas visões deve ser imperceptível. A mulher retirou uma faca de caça do armário. Eu vejo somente o necessário para fazer você querer ficar mais, disse ela. Quero dizer, pelo menos até o chá relaxar seus músculos. Um rosnado abafado escapou dos lábios de Ari. Ela queria despedaçar a mulher. Ela tentou se levantar, mas seu corpo não obedecia. Ele estava praticamente petrificado. Ah, não há necessidade disso, madame. Eu só preciso de uma cauda. Ela serve para várias poções, sabia? E é extremamente valiosa. Pelo menos eu acho que é. Nunca vi uma vastaia com caudas de raposa antes. O chá bloqueia qualquer dor e também a sua mobilidade. Irim enrolou uma faixa em uma das caudas de Ari. Ela tentou resistir, mas ainda não conseguia se mexer. Você vai acordar novinha em folha amanhã, disse a mulher. Bom, com uma cauda a menos, mas você realmente usa as 9? Ari fechou os olhos e recorreu à provisão da magia que havia em torno de si. O ambiente disponibilizava o suficiente, mas o chá a enfraquecera demais para conseguir extraí-la para si. Então ela resolveu atingir a mente de Irim, que era bem mais maleável, e pressionou. Ari abriu os olhos e olhou fixamente nos olhos de Irim. Eles mudaram de cor, indo do lilás para o violeta. Irim, disse ela, chegue mais perto. Quero olhar bem no rosto de quem me enganou. É claro, madame, respondeu Irim, estupefata. A voz da mulher parecia distante, como estivesse vindo do fundo de um poço. Ela inclinou-se até seu rosto ficar a poucos centímetros de distância. Ari suspirou, absorvendo essências da vida da mulher pela sua respiração. Irim era uma garotinha que se escondia, assustada e faminta, embaixo de uma barraca do mercado. 2 homens discutiam, procurando por ela. Ela tinha terminado seu dia de trabalho com apenas 2 caixas vazias. Ari continuou a sugar a vida de Irim, degustando memórias carregadas de emoção. Elas explodiam na boa de Ari, que se deliciava com o sabor peculiar de cada uma. Irim previu o futuro de uma curandeira coberta de véus e recebeu uma moeda de cobre pelo trabalho. Ela usou a moeda para comprar um pedaço de pão, que foi devorado em questão de segundos. Em uma taverna imunda, um grupo barulhento jogava cartas. O homem com sobrancelhas que lembravam uma borboleta estava apostando uma pedra em melo dourada enquanto ela observava nas sombras. Irim seguia Ari enquanto ela caminhava pelo mercado. O manto expôs uma das caudas de raposa. Ela atraiu a vastaia para sua caravana. Basta. Ari parou.
Sua cabeça rodopiava com o vigor renovado. A cada memória roubada de Irene, ela sentia a energia voltando para seus músculos enfraquecidos, diluindo o veneno que circulava. Fortalecida mais uma vez, ela mexeu lentamente os braços e as pernas, flexionando as caudas com um arrepio. Elas formigavam violentamente. Irene estava confusa e estupefata, mas ainda bem viva. Era ela quem acordaria novinha em folha amanhã, com algumas memórias das quais não sentiria falta, a menos. Agora que sabia da vida da mulher, a ira de Ari se desfez. Ela passou a mão suavemente pelo rosto da vidente, enrolou o manto nos ombros e voltou para o mercado ensolarado. Irene não se lembraria dela, nem desse encontro. Ari, porém, ganhou o nome daquela troca, Imelo, e a imagem de um homem com sobrancelhas em forma de asas estava gravada em sua memória. Esta foi a lore e a história de Ari, a Raposa de 9 Caudas. Não se esqueçam de seguir o canal da League of Legends Brasil e das histórias de League of Legends. Obrigado.